mandar a mensagem do dia aí. Manda, Doguinha. Olha, eu só tenho algo para dizer para todos vocês. Provérbios vai dizer assim, que a inveja, ela faz secar os ossos. Ave Tem Maria. pessoas que você ajuda e você quer ajudar ela e ela, logo após, ela quer te trair. Ou seja, tem pessoas que na tua frente é João, que está dizendo que é seu amigo, mas atrás de você é um Judas Iscariotes, está prontinho para querer te derrubar. Come do seu lado, bebe do seu lado e quer te derrubar. Cuidado, viu? Deus vai te revelar quem é. É o Zeca Pimenteira, né, Doguinha? Esse daí é o Zeca Pimenteira. Zeca Pimenteira. Cuidado, Zeca Pimenteira. Não conhece você, hein? Cuidado, Deus tá te vendo, hein? Não conhece você, Zeca Pimenteira. Você tá torcendo pra nós secar, mas quem vai secar é você, hein? É o tal de fala mal e anda junto, né, Doguinha? Tô fora, senta na mesa, come na mesa, é amigo, coração de João. E a faca entrando. E a